Saudações, nobres ouvintes do podcast Sem Esperança. Tem a afirmação de que eu ouvi há um tempo atrás de um historiador não renomado, né, mas famoso, de que nós não vivemos na União, nós não vivemos no Estado, nós vivemos no município. Bom, isso daí, na minha opinião, consiste num erro enorme ou numa superficialidade também igualmente gritante, certo? Porque, obviamente, o município é o poder mais próximo de nós. Então faz um certo sentido alguém pensar dessa forma de que nós vivemos de fato no município apenas, e não no Estado nem na União. Contudo, por exemplo, se caso nós sejamos assaltados, nossa casa seja invadida, nós chamamos a Polícia Militar, que é uma entidade estadual, e nós abrimos um BO na Polícia Civil, que é uma instituição estadual também, certo? E bom, caso o assaltante seja preso, ele vai cumprir uma pena numa prisão que pode ser federal ou estadual e essa pena é determinada por um deputado federal, certo? Pelo Congresso Nacional, certo? Certo? Bom, então basicamente isso torna falacioso esse argumento de que nós vivemos no município apenas. Não, a gente vive em todas as esferas de poder, só que cada um com a sua devida abrangência, certo? Então, quando você ouve essa questão de que nós vivemos no município, sim, nós vivemos no município, mas também vivemos no estado e na União, certo? Afinal, a alfândega não é um órgão municipal. Não existe alfândega entre municípios, por exemplo, certo? Não existem escadas que cruzam os estados que sejam municipais. Elas podem estar sob regência do município, como se diz, a jurisdição do município. Mas elas são escadas federais, as intermunicipais, estaduais, e por aí vai. Então, e também nós obedecemos uma Constituição que é federal, certo? E uma Constituição e cada unidade federativa tem a sua Constituição estadual. Então, basicamente isso é para você pensar na forma como essa argumentação é variada. Eu poderia ficar dando exemplos, é que nem na minha área de educação. Quando você está na primeira, que é a educação, quando você está na pré-escola, certo? Você entra numa pré-escola que é municipal, certo? Depois, quando você vai fazer o ensino fundamental e médio, fundamental 2 e médio, você vai para uma escola estadual. E você pode estudar, fazer o ensino superior, ou numa escola federal, ou numa faculdade, perdão, estadual, certo? E até mesmo se você for pensar em termos de graduação, não, de qualificação técnica. Ou são escolas, via de regra, estaduais, ou são via de regras federais, certo? Obviamente tem cidades com ensino médio, tem cidades que oferecem ensino técnico e tem cidades que oferecem também ensino universitário em algum grau, certo? Mas isso são exceções e, como eu digo, a exceção é a regra do idiota, certo? Então, assim, esse dizer que a gente vive no município e apenas e tão somente no município é uma grande falácia. É uma visão muito superficial de todas as instituições, de alguém que desconhece o funcionamento das instituições, certo?
Por exemplo, quando a gente vota para prefeito e vereador que vai reger o município, as regras são estabelecidas por um tribunal federal, certo? E a Justiça Eleitoral é um órgão federal, certo? Tem as suas TRS, que são regionais, regionais, né? Tribunal Regional Eleitoral. Mas, mesmo assim, estão submetidos a um órgão supremo, que é o TSE, o Superior Tribunal Superior Eleitoral, que é um órgão federal, certo? Obviamente, que fique bem claro, que eu não acho isso de alguma forma certo ou errado. Isso simplesmente é. Eu não tô querendo transmitir nenhum juízo de valor, né? O fato de ser algo bom ou não, essa repartição de valores. É que nem, por exemplo, uma coisa que eu penso por exemplo, porque os municípios e os estados não podem dar penas de prisão. Não precisa ser de anos, apenas de alguns dias, por exemplo. Que nem no caso desses ladrões profissionais, por exemplo. Certo? Basicamente, deixar que eles fiquem uns dias presos fora de circulação mesmo. Com esse objetivo. Então, quando eu penso nisso, mas isso daí é uma questão minha, certo? Um pensamento meu. E também eu sou a favor da luta por mais direitos, mais poderes à influência municipal, em detrimento tanto da União quanto dos estados. Eu acho que o município deveria ter mais recursos, mais autonomia para poder definir todas as suas relações que existem, seja de saúde, seja de leis, seja de educação e por aí vai. Mas isso é uma realidade muito difícil na situação brasileira, onde nós temos mais de 1.000 municípios que não se sustentam, não têm condições financeiras de se manter sozinhos, sem ajuda federal e até estadual. E também nós temos unidades federativas inteiras que não deveriam existir, certo? Porque elas simplesmente não têm a capacidade de se manter. É como aquele mapa que periodicamente aparece nas timelines de alguém que se interessa por política, onde mostra o retorno de impostos. E aí você vê que tem aqueles estados que recebem centenas, e em alguns casos até milhares por cento a mais do que eles deram para a União, enquanto mostra uma lista de estados mais ricos que recebem, em média, menos de 50% do que eles enviaram para o governo federal, certo? De arrecadações. Mas isso é assunto para outro vídeo, certo? Bom, mas o que eu quero, a minha mensagem que eu gostaria de deixar bem clara é essa: nós vivemos no município, mas nós também vivemos no estado e na União. Por exemplo, o CPF é um documento federal, expedido pela Receita Federal. O passaporte também é um documento expedido pelo governo federal. E por aí vai. Como eu disse, não vou ficar cedendo a exemplos. Então, assim, se dizer que nós vivemos no município, e apenas e tão somente, se constitui um erro, certo? Ou uma tentativa de enganar as pessoas. Eu sou Urbano Agronopós e esse foi o podcast Sem Esperança. Obrigado.